Tota costumava ser um garoto franzino com os pais falecidos num acidente de carro. No entanto, sua vida órfã mudou quando uma garota de cabelos dourados e fogo, extremamente gostosa, o adotou e o idolatrou. Agora, ele deve derrotá-la para escapar da cidade, mas está sempre distraído por seus seios enormes. Num belo dia, Yukihime estava a caminho da escola onde leciona, quando um bando de garotos, liderados pelo aluno Tota, a cercou. Em seguida, eles atacaram Yukihime, mas ela tinha uma barreira ao redor de seu corpo, mais forte que a fronteira russa. Quando a emboscada falhou miseravelmente, Yukihime os jogou sem cerimônia para fora, fazendo-os cair no rio. Mais tarde, na sala de aula, a bela professora Yukihime repreendeu o bando de garotos e reafirmou as regras de longa data. Eles só teriam permissão de chegar à capital se pudessem derrotá-la. Tota amaldiçoou sua linda professora por ter lhes dado ordens e exigiu saber sobre a barreira que ela usou antes. Seus amigos o apoiaram tolamente, mas o resto da barreira, sentindo uma energia profunda e misteriosa, deixou um grande vazio no meio da sala. Enquanto isso, Yukihime atravessou o corredor guiada por seus alunos comportados e desferiu um único soco que enviou os meninos idiotas voando pela janela da sala de aula. Depois, sua colega de trabalho, um professor de um olho com aparência gentil chamado Tachibana, repreendeu-a por tratar os garotos como animais. Ele tentou defender o desejo dos alunos de irem para a capital, mas Yukihime nem se importou. No entanto, o professor de um olho persistiu até que o corpo volumoso de Yukihime finalmente concordasse em pensar sobre o assunto. Quando eu e o bando voltamos para casa, reclamamos da barreira mágica de Yukihime ao redor de seus seios. Eu disse aos meus amigos que só precisávamos treinar mais para finalmente derrotar a professora e ir para a capital para escalar a torre gigantesca que se estendia até o céu azul. Todo o bando de garotos iria escalar a torre, mas eu me separei. Fui até o portão de minha casa familiar. 2 anos antes, sofri um acidente que tirou a vida de meus pais, enquanto meu avô, Neji, também havia morrido algum tempo antes. O acidente me tornou um órfão, mas, em vez disso, fiquei feliz com isso, pois me permitiu conhecer Yukihime, que agora é minha guardiã. Inicialmente, rejeitei Yukihime, embora ela tivesse a aparência de fogo mais bonita do Japão. Mas nosso relacionamento mudou quando Yukihime se revelou um desastre total na cozinha, e eu tive que assumir a responsabilidade de cozinhar. Aquele ato simples nos aproximou. Ao terminar o ritual no santuário, vi a figura fantasmagórica de um garoto jovem de um olho. O fantasma então se transformou em uma versão mais velha de mim mesmo, dizendo-me que estava esperando no topo da torre antes de desaparecer completamente. Este idiota aqui não entendeu nada do que acabara de acontecer naquele cemitério. Naquela noite, pedi a Yukihime que me ensinasse magia, mas ela recusou. Irritado, comecei a praticar magia sozinho, mas acabei parecendo um completo idiota. No dia seguinte, ela derrotou novamente o bando de garotos, esmagando suas esperanças de ir para a capital. Enquanto eles se agitavam como crianças, o colega de Yukihime, Tachibana, apareceu e ofereceu ajuda. Ele deu ao bando de garotos uma varinha mágica para que usassem um feitiço e pediu que a escondessem de Yukihime. No entanto, a varinha não me obedeceu. Portanto, Tachibana me deu uma pulseira especial como substituta. Naquela noite, enquanto eu pensava na pulseira, Yukihime invadiu meu quarto, o que me assustou. Quando ela perguntou sobre a pulseira, eu disse a ela que a recebi como um presente para ela e saí correndo envergonhado. No dia seguinte, enquanto Yukihime voltava para casa, ela estava admirando o presente que seu tolo irmãozinho havia dado. De repente, os amigos de Tota apareceram por teletransporte instantâneo. Enquanto isso, senti que algo estava errado, e corri para onde ela estava. O bando de garotos usou uma corda de escalada para prender Yukihime, esperando derrotar sua professora de seios grandes. No entanto, desta vez, Tachibana se juntou a eles e elogiou seus esforços. Então, ele atacou o bando de garotos, derrubando todos em segundos. Tachibana então sacou algumas armas para atacar Yukihime, que tentou revidar, mas por causa da pulseira em seu pulso, sua magia não funcionou. Ela foi atingida pelas hastes de metal e ficou paralisada de choque. Acontece que Tachibana era um caçador de recompensas querendo capturar Yukihime para obter uma recompensa de $600 milhões. Naquele momento ele sacou uma espada para acabar com ela, mas antes que pudesse atacar eu apareci e entrei em uma batalha feroz com ele. Tachibana usou teletransporte para aparecer ao meu lado e cortou meu braço como um espeto. Enquanto eu estava indefeso, ele tentou cortar minha cabeça, mas Yukihime apareceu e parou o ataque com as mãos. Ela me elogiou por ter atacado e agradeceu pelo presente. No entanto, Tachibana estava cheio de energia hoje, então ele cortou Yukihime em pedaços como um bolo de aniversário. Gritei horrorizado.
mas o caçador de recompensas rapidamente me apunhalou nas costas quando eu caí inconsciente. Yukihime me repreendeu por ter tentado me sacrificar. Ela explicou que me transformou em um morto-vivo 2 anos antes, e que eu poderia morrer como um humano com remorso, ou acordar como um monstro imortal e salvar meus amigos. Yukihime então me disse para beber seu sangue, pois não havia outra escolha. Lambi seu sangue do chão como um pervertido de verdade. Por outro lado, Tachibana estava prestes a matar o bando de garotos, mas naquele momento joguei meu braço decepado nele. Gritei no rosto do caçador de recompensas e corri em sua direção, mas Tachibana bloqueou o ataque com um bastão e cortou meu segundo braço. Ele riu como um louco apenas para ver que eu estava regenerando meu braço. Mais uma vez, corri em sua direção e dei um soco em seu estômago que o deixou inconsciente antes que ele caísse de exaustão. Acordei e me encontrei no colo de Yukihime. Ela havia retornado à sua forma sedutora original e explicou a este tolo aqui que eu não poderia mais morrer. Ela me disse que era uma súcubo de 700 anos, e explicou como meus pais imploraram a ela para me salvar após o acidente deles. Portanto, ela me transformou em um súcubo. Yukihime se culpou por ter tornado essa criança imortal, mas pensei que viver para sempre era uma coisa boa. No dia seguinte, meus amigos se despediram de mim quando saí da cidade com Yukihime. Eles ficaram tristes, por não poderem mais cheirar Yukihime. Juntos, nós dois avançamos para a capital, determinados a aniquilar qualquer monstro no caminho. Enquanto esses dois imortais caminhavam pela capital como soldados ucranianos, eu ainda estava confuso com meus novos poderes. Durante a conversa, Yukihime explicou que a população mundial havia diminuído drasticamente, e que a maior parte do país não era mais habitável. Eu, que tinha pouco ou nenhum interesse em história mundial, estava mais preocupado com o fato de estarmos andando em vez de pegar um ônibus. Yukihime explicou que ela era um alvo com uma recompensa na cabeça, então o transporte público era um poço de morte cheio de caçadores de recompensas em potencial. Apesar dessa informação assustadora, sonhava com todos os novos amigos que faria quando chegássemos à cidade. No entanto, Yukihime me deu outro fato chocante. Como eu era uma criatura congelada no tempo, eu permaneceria para sempre um garoto de 14 anos. Os amigos que eu faria envelheceriam, teriam famílias e eventualmente morreriam enquanto eu permaneceria inalterado. Mesmo assim, este idiota aqui foi nadar em um rio próximo, e o peso das palavras de Yukihime finalmente começou a me atingir. Fiquei deitado de bruços na água percebendo que meus velhos amigos já haviam seguido um caminho diferente. Também percebi que meu pênis permaneceria no mesmo tamanho. No entanto, meus pensamentos profundos foram abruptamente interrompidos quando minha cabeça bateu contra a bunda macia de uma garota que estava se banhando no rio. Como um especialista em interação social, eu não pedi desculpas, mas em vez disso soltei um elogio rouco sobre seu tesouro. Isso deixou a estranha tão furiosa que ela se virou e sacou uma espada, pronta para me decapitar. Eu pulei para trás, finalmente vendo que meu agressor era uma garota linda, que usou a parte plana da espada para bater na minha boca antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Depois que ambos se vestiram, a estranha se apresentou como Kuromaru, e percebi que tinha me enganado. A espadachim de aparência frágil era na verdade um garoto da Tailândia. Então, me apresentei e expliquei que meu objetivo era chegar à torre. Kuromaru imediatamente mostrou interesse quando revelou que acabara de chegar de lá. Fiquei muito feliz e perguntei ao belo garoto como ele havia chegado à torre. No entanto, Kuromaru explicou que foi expulso de sua família rica por ser um fraco. Portanto, para voltar para casa, ele tinha que destruir um súcubo de 700 anos chamado Dark Evangel. Quando Kuromaru descreveu sua ameaça de 700 anos, senti um medo crescente. Naquele momento, Kuromaru notou que eu não tinha reflexo no espelho, como na cena estúpida do capítulo proibido, e bem naquele momento, Yukihime se juntou a nós com seu corpo volumoso. Kuromaru atacou Yukihime sem hesitar, mas ela apenas usou um dedo para parar sua espada, repreendendo-o por ser membro de uma família de caçadores de monstros. O clima ficou estranhamente quieto, e tentei aliviar a situação. No entanto, Kuromaru declarou que sua família tinha que caçar monstros como ela, e estava prestes a usar uma técnica poderosa. Infelizmente, Yukihime enfiou a mão através de seu peito como um espeto de frango. Eu estava horrorizado, pensando que ela acabara de matar meu potencial novo amigo, mas, surpreendentemente, o ferimento de Kuromaru sarou instantaneamente. Nós dois idiotas imortais ficamos chocados ao ver que o garoto também era imortal como nós. Tentei examiná-lo, mas quando me aproximei, Kuromaru acordou e me deu um soco. Ele desafiou Yukihime novamente. Mas a mulher de cabelos dourados e seios fartos disse ao belo garoto para me derrotar primeiro se quisesse enfrentá-la. Kuromaru aceitou o desafio, e eu, vendo a dor da rejeição nos olhos do meu novo rival, também aceitei a luta. Imediatamente, Kuromaru atacou com velocidade de morcego, mas eu desviei de todos os ataques.
Então impus uma condição: o vencedor teria o direito de pedir ao perdedor para fazer o que quisesse. Quando os dois se envolveram em uma briga feroz, ambos lançaram socos impressionantes e receberam um aceno de cabeça de Yukihime. A batalha atingiu o auge quando Kuromaru inesperadamente cortou minha cabeça, pensando que a luta havia terminado. Mas, eu peguei minha cabeça no ar, a grudei de volta no pescoço e depois, dei um soco em Kuromaru, totalmente surpreso, que caiu no chão, garantindo a vitória. Temendo ter eliminado esse belo garoto, corri até ele, mas o tolo garoto finalmente acordou com o coração partido. Ele estava preocupado que eu pedisse algo pervertido a ele. Mas eu só pedi que ele fosse meu amigo. Então, os três fomos para uma fonte termal. Tentei animar Kuromaru, mas o garoto ainda estava emburrado e envergonhado por sua derrota. Em um momento de genialidade, decidi que a melhor maneira de me aproximar era espiar Yukihime no banho, como um pervertido. Apontei para um penhasco alto que dava para a fonte termal, e embora Kuromaru não se importasse, eu escalei sozinho. Ao chegar ao topo, pulei na piscina, mas não encontrei a mulher de cabelos dourados e seios fartos. Em vez disso, encontrei uma garotinha e perguntei quem ela era. Mas quando ela voltou à sua forma adulta que reconheci, percebi que a garotinha era na verdade a verdadeira forma de Yukihime. Eu a provoquei imediatamente por causa de seu pequeno corpo, enquanto Kuromaru abaixo temia por sua vida. Naquele momento, Yukihime me atacou novamente, jogando-me do penhasco. Kuromaru viu isso e correu para salvar. Ele agarrou minha mão e disse à sua nova amiga para jogá-lo de volta. Kuromaru me arremessou pelo ar, e este idiota aqui aproveitou a oportunidade para arrancar o lenço de Yukihime de seu corpo. Yukihime se orgulhou de mim e me ofereceu seus seios enormes, mas eu declarei que não estava interessado em seus seios. Como esperado, fui severamente punido enquanto Kuromaru finalmente ria. Fiquei feliz por meu novo amigo finalmente ter aceitado nós dois, e Yukihime prometeu treinar Kuromaru para que um dia ele pudesse desafiá-la decentemente. Quando os três voltaram para a cidade, eu, agora com outro imortal ao meu lado, me perguntei se havia outras pessoas como nós por aí. Tive uma ótima ideia. Nós devemos reunir todos os imortais e formar um super time de heróis como os Vingadores ou Power Rangers. Kuromaru ficou chocado com essa ideia, enquanto Yukihime apenas zombou de mim por causa do meu sonho de criança, alegando que alguém já lhe tinha dado uma ideia semelhante há muito tempo. Naquele exato momento, uma frota de carros pretos de luxo chegou, e um deles parou bruscamente perto de mim, dizendo: "Saia daqui agora mesmo." Uma garota em uniforme escolar saiu apressadamente de um dos carros e cumprimentou Yukihime com grande respeito. Uma equipe inteira de homens de terno preto apareceu, estendendo um tapete vermelho para a chefe deles. Fiquei completamente chocado. Acontece que Yukihime é a chefe de uma organização parecida com a Yakuza. A garota da escola, chamada Karin, ficou furiosa comigo por ser um imortal de segunda categoria mal educado. Ela claramente queria me matar, mas Yukihime calmamente a mandou controlar seus hormônios. Quando Yukihime foi até seu carro, ela se virou para mim e disse que meu sonho de criar uma organização de imortais havia se tornado realidade, conhecida como o Yuki-Holder. O grupo de vampiros imortais viajou em um luxuoso iate em direção à base secreta da organização. Minha energia aumentou, pois eu não podia esperar para ser mimado por algumas vampiras imortais. Kuromaru estava mais contido, ainda processando a série de eventos que o levaram a esta loucura. Enquanto isso, Yukihime teve uma conversa tranquila com uma de suas subordinadas de destaque, Karin. Acontece que Karin estava muito desconfiada do novo recruta. Ela não escondeu seu desprezo por mim. Ela perguntou a Yukihime por que ela havia trazido um garoto idiota e desrespeitoso para o esquadrão delas. Mas Yukihime explicou calmamente a situação, dizendo a Karin que tanto eu quanto ela temos o potencial de sermos os membros mais fortes de todo o grupo. Quando o fim do mundo bater à porta, nós dois poderemos ser os únicos que permanecerão de pé. Portanto, aprender a lidar com meu desejo era uma necessidade. Quando chegamos à base na Ilha Gigante, eu e Kuromaru fomos recebidos por uma visão surreal. O lugar era um paraíso tecnológico. Os homens de terno preto cumprimentaram Yukihime com a veneração devida a uma deusa. Nós dois ficamos chocados com essa cena, e nos perguntamos o que diabos estava acontecendo. Outros dois membros, um homem de terno de vendedor de artigos para fumantes e óculos, chamado Gengoro, e outro membro de aparência estranha chamado Iku, nos guiaram pelo tour e nos explicaram o básico. Eles nos informaram que a Yuki-Holder era composta por todo tipo de imortais, criaturas mágicas, ciborgues, monstros e tudo mais. É claro que nós dois estávamos ansiosos para nos juntar a esta família excêntrica. Mas, é claro, nada é tão simples. Antes de podermos nos tornar membros oficiais, nós dois tínhamos que passar por um teste.
O desafio era muito simples. Cada um de nós tinha que nocautear um oponente designado pelo menos uma vez em 7 dias. Karin se voluntariou imediatamente para lutar contra mim, claramente querendo dar uma lição a este garoto. Por outro lado, Gengoro concordou em enfrentar Kuromaru. Eu imediatamente ataquei Karin, mas ela desviou facilmente e usou sua gigantesca faca para acertar minha cabeça estúpida enquanto eu estava deitada como uma garota de hotel em Las Vegas. Vendo isso, Kuromaru hesitou em se juntar à briga. No entanto, quando ele finalmente avançou contra Gengoro com sua espada, ele não conseguiu desferir nenhum golpe. Depois disso, nós dois sentamos para relaxar. Exaustos e desanimados, nos perguntamos como poderíamos nocautear oponentes que estavam claramente em outro nível. Foi então que notamos uma garçonete chamada Tuna lutando contra alguns lixos. Depois que ela caiu, nós dois corremos para ajudá-la, esperando ser recompensados por sua linda bunda. Tuna explicou que ela era apenas uma funcionária comum do escritório. Vendo uma oportunidade de desabafar, eu e Kuromaru nos oferecemos para ajudá-la com o trabalho dela. Enquanto carregávamos algumas caixas para a área de armazenamento, ouvi de repente uma voz misteriosa me guiando. Seguia por uma longa escada que levava a uma caverna escura com um prédio estranho dentro. Avancei em direção a ele com Kuromaru, onde encontramos um bêbado ruivo mais perdido que Jack Sparrow. Acontece que esse bêbado era Jinbei, o segundo membro mais forte da Ukiholder, atrás apenas de Yukihime. Jinbei nos mostrou uma espada gigante presa em uma rocha enorme e exigiu que eu a retirasse. No início eu, o idiota aqui, recusei, achando que era um pouco ridículo, mas Jinbei sorriu, dizendo que um homem de verdade precisa de uma arma para parecer legal. Ouvindo isso, tentei uma vez, e rapidamente percebi que não conseguia movê-la nem um centímetro. Quando Jinbei começou a explicar a história da espada, ouvi novamente aquela voz misteriosa, dizendo-me para apertar um botão na espada. Assim que o fiz, a espada saiu da pedra com quase nenhum esforço. Jinbei ficou chocado com isso. Mas a verdadeira surpresa veio quando a própria espada começou a falar, apresentando-se como Kurobo. Ela anunciou que me escolheu como seu novo parceiro. Jinbei, que claramente esperava por isso, explicou que a espada permite que o usuário controle seu peso, tornando-a uma arma extremamente perigosa. Ele provou isso me devolvendo a espada, que imediatamente deixou cair, quando o peso dela esmagou minha mão, deixando um grande buraco no chão. Jinbei nos disse que, se quiséssemos passar no teste, teríamos que treinar duro aqui mesmo. Os próximos 7 dias foram uma série de treinamentos rigorosos e trabalho braçal. Eu e Kuromaru passamos o dia todo na sala de treino, aperfeiçoando nossas habilidades e usando o tempo livre para ajudar Tuna a limpar o refeitório. Jinbei ocasionalmente atualizava Yukihime sobre os novos recrutas, que pareciam não ter sido muito impressionados. Quando o último dia do desafio chegou, saímos da sala de treino como bolas de boliche inchadas, prontos para a luta. A luta começou com Kuromaru contra Gengoro. Ele elogiou o progresso de Kuromaru, mas observou que seus ataques ainda eram muito fáceis de prever. A luta se desenrolou unilateralmente com Gengoro desviando e bloqueando facilmente todos os golpes. Tudo parecia difícil até que Kuromaru, lembrando-se do meu estilo de luta imprudente, elaborou um plano desesperado. Ele tentou atirar seu braço para um ataque de corte. Gengoro o cortou, mas Kuromaru usou seu braço decepado para pegar outra espada e acertar Gengoro por trás. Funcionou perfeitamente. Ele nocauteou e passou oficialmente no teste. Do outro lado do complexo eu estava duelando com Karin. Equipado com Kurobo, eu imaginei que seria um desafio muito maior. Usei alguns ataques de estilo anime ridiculamente estranhos e tentei subjugar a garota de cabelo azul. Enquanto continuavam a lutar, eu finalmente consegui usar a habilidade de controlar o peso da espada para desequilibrá-la. Eu estava prestes a desferir o golpe final quando ouvi o grito de Tuna por perto. Acontece que Tuna estava sendo atacada de surpresa por um grupo de monstros gigantes. Assim que eu estava prestes a resgatar a jovem garçonete, Karin me impediu, dizendo-me para esperar o momento certo. Ela corajosamente conseguiu distrair os monstros e os levou para longe de Tuna. Enquanto isso, levei a garçonete para um lugar seguro, onde Kuromaru e Gengoro apareceram. Voltei para a batalha, aumentei o peso da espada, e então avancei contra os monstros como um meteoro caindo, varrendo todos eles ao contato. Naquele momento, Yukihime apareceu com seu busto imponente e parabenizou tanto a mim quanto a Karin. Ela mencionou que o tempo do teste havia acabado, e eu comecei a implorar por mais 5 minutos para terminar minha luta. O pedido foi rapidamente negado, mas como eu lutei bravamente contra os monstros, passei oficialmente no teste. Quando o desafio terminou, Yukihime revelou que os monstros haviam escapado da seção inferior do complexo através de um buraco que criamos. Em seguida, ela deu a nós dois idiotas nossa primeira missão oficial:
Descemos para a sala de treino para exterminar o restante do bando de monstros que havia escapado. Yukihime abriu um buraco no chão e nos jogou na escuridão abaixo, onde enfrentamos os horrores que esperavam. No dia seguinte, Yukihime chamou eu e Kuromaru para seu escritório e nos deu nossa primeira missão de verdade. Esta era considerada uma missão fácil para 2 idiotas recém-chegados. Tínhamos que ajudar Karin a ir para uma cidade humana e proteger um orfanato no distrito da favela. Inicialmente, Karin recusou a missão, mas esperando receber algumas palavras de incentivo de Yukihime, ela concordou em aceitá-la. É claro, pensei que esta missão fácil significava que eu poderia relaxar em um carro. Depois disso, enquanto nos preparávamos para a missão, orgulhosamente disse à garçonete Tuna que cuidaria dela quando voltasse da favela. Meu palpite estava completamente errado. Pouco tempo depois, Karin nos fez correr por todo o quarteirão. Enquanto recuperávamos o fôlego, Karin explicou a dura realidade do mundo deles. Atrás da fachada de alta tecnologia da capital, havia uma sombra gigante de pobreza. A favela estava cheia de pessoas deixadas para trás. E o que é pior, havia facções ricas que queriam exterminar essas pessoas e apagar os pobres do mapa. Karin explicou que este era o verdadeiro propósito da Ukiholder, não apenas um clube para imortais, mas uma força para proteger os oprimidos daqueles com ganância e poder. Tentei elogiar Karin por seus esforços, mas ela rapidamente bateu na minha cabeça por ser um garoto mau. Enquanto corríamos pela floresta, Karin explicou que o verdadeiro perigo estava no penhasco, então agi e saltei para baixo. Eu só assustei as pobres crianças do orfanato, enquanto os homens de terno preto caíam devido ao meu impacto. Depois daquela brilhante abertura, o grupo decidiu usar um sorteio para decidir quem faria o trabalho doméstico. Eu, como um idiota fracassado, perdi todas as disputas e fui rapidamente encarregado da tarefa de cozinhar. Zangado, mas resignado à minha sorte, preparei uma refeição para todos. E surpreendentemente, estava incrivelmente deliciosa. Todos ficaram impressionados com minhas habilidades culinárias, e até Karin teve que admitir que o garoto tinha talento. A partir de então, todos queriam que esse viciado em comida cozinhasse para eles, o que me irritou muito. Karin sorriu com isso, mas ela me disse para aprender um movimento chamado Flash Step, para vencer no esporte de luta de braço. Depois disso, a freira no comando teve uma conversa séria com Karin e Kuromaru. Ela explicou como um grupo de meninos locais aparecia constantemente à noite, tentando expulsá-los de suas casas. Ao ouvir sobre a luta e o medo diário que essas pessoas tinham que suportar, meu bonito amigo Kuromaru acreditou que este era o caminho certo, reforçando sua determinação de ajudá-los. Enquanto isso, fui para uma área espaçosa para começar a treinar, principalmente correndo como uma galinha sem cabeça até acordar um cara que parecia um deus, forte e musculoso. Este homem ficou furioso com o espetáculo ridículo que eu estava realizando e me atacou de repente. Ele disse a este idiota aqui que minha postura estava completamente errada, e procedeu a demonstrar como um movimento rápido realmente deveria ser. Enquanto eu ficava com raiva dele, o homem se apresentou como Kaido. Ele demonstrou suas habilidades movendo-se tão rápido que parecia estar sendo teletransportado por Elon Musk. Kaido mencionou que ele era um artista marcial nômade. No entanto, ele ficou surpreso ao saber que eu estava apenas começando a treinar, pois ele levou 10 anos para dominar essa técnica. Kaido me mostrou um diagrama explicando como o movimento dos pés e a flexibilidade eram a chave para a vitória. Mas eu, o idiota aqui, não entendi nada. Fascinado pelo meu potencial, Kaido prometeu me aceitar como seu aluno. Naquela noite, comecei meu treinamento excêntrico comendo e fazendo flexões com os pés. Todas as garotas do orfanato recusaram minha oferta de ajuda, enquanto os homens de terno preto comiam como mendigos famintos no banquete dos anéis. Durante o treino, Kaido me disse que eu tinha que fortalecer mais minhas pernas. Então, comecei a fazer todo o trabalho doméstico usando apenas meus pés. Minha dedicação chegou a inspirar uma criança da favela chamada Ruki a começar a treinar comigo. Enquanto isso, Kaido encontrou 2 de seus colegas sombrios, o mestre cego Nagumo e um homem de aparência estranha chamado Chao. Depois de se transformarem em um lobisomem alfa, eles eram claramente uma equipe de caçadores de imortais convocada para exterminar o distrito da favela. O ataque deles foi rápido e brutal. Os oficiais da Ukiholder foram eliminados por bonecos de aparência estranha. Na mesma hora, Karin estava tomando banho, exibindo seu busto magnífico, firme e maravilhoso. A jovem, parada do lado de fora, estava conversando com ela sobre a política do ZUA. Naquele momento, uma passagem se abriu no chão e Chao a emboscou. Ela imediatamente bloqueou o ataque com um escudo. Chao a cumprimentou, impressionado por ela não ter sido enganada por seu ataque sorrateiro. Os dois se envolveram em uma batalha acalorada, e em pouco tempo ele cravou sua lâmina no pescoço de Karin, mas sua pele não foi cortada. Enquanto a garota estava parada, confusa, Chao começou a contar uma história. Anos atrás,
caçadores de bruxas tentaram matar uma garotinha, mas a garota não morria, não importa o que fizessem. O que quer que fizessem, a garota sentia dor, mas nunca sangrava. Eles a chamavam de a Santa de Aço. E um dia outra garota apareceu e a levou. Quando ele girou a adaga dentro do corpo de Karin, Shao revelou que sabia a verdade. Ela era a Santa. Ele escondeu a imortalidade dela, chamando-a de maldição, enquanto usava sua magia das sombras para prender o corpo firme, bonito e sedutor dela, deixando-a imóvel e a torturando continuamente, enquanto a ridicularizava por ser alguém que podia sentir dor, mas nunca seria libertada pela morte. Voltando para fora, eu estava com Rookie. Quando vimos a fogueira, fomos cercados por uma multidão de caçadores, mas Kurumaru chegou na hora certa. Enquanto não sabíamos o que fazer, Kaido apareceu em forma de lobisomem com Nagumo atrás dele. Kaido me provocou por ser um fantasma imortal, e então me atacou, colocando um selo mágico em mim que me paralisou completamente. Enquanto eu estava fora de combate, Kurumaru se preparou corajosamente para enfrentar os dois. Nagumo e Kaido decidiram atacar Kurumaru ao mesmo tempo. Kurumaru, sabendo que precisava de um sinal de socorro, disparou um fogo de artifício para o céu. Ele se esquivou do perigo em um piscar de olhos. Mas Kaido o alcançou e o atingiu, distraindo o suficiente para Nagumo cortar seu braço. Em um contra-ataque chocante, Kurumaru também cortou o braço de Kaido antes de recuar. Ambos os imortais rapidamente reconectaram seus membros como se nada tivesse acontecido. Kaido zombou de Kurumaru e se preparou para terminar a luta com um movimento rápido e perfeito, que ele mal conseguiu ver. Kaido começou a pisoteá-lo como se estivesse pisoteando lama, depois o cortou ao meio com um chute forte. Junto com isso, o corpo cortado ao meio de Kurumaru caiu na minha frente, impotente. Como se não bastasse, Kaido pegou duas grandes placas de metal, e as usou para pregar as duas metades ainda vivas de Kurumaru no chão, deixando-o completamente derrotado, esmagado e com medo de que sua punição fosse determinada. A situação estava ficando muito ruim. Eu estava paralisado por um selo mágico, e Kurumaru foi cortado ao meio e pregado no chão logo quando o lobisomem Kaido se preparava para desferir o golpe final com um feitiço de gelo. O garoto do distrito da favela Rookie, que parecia ter mais coragem do que cérebro, saltou na frente do horrorizado Kurumaru para protegê-lo. Enquanto isso, o pervertido Shao ainda se deleitava em atormentar Karin. Ele a lembrou de seu passado como a Santa de Aço, uma garota que podia sentir cada pingo de dor, mas estava amaldiçoada a nunca morrer ou sangrar. Ele girou a adaga dentro dela. Ele estava animado por enfrentar alguém que podia suportar tanta tortura, como um Jerry Seinfeld maligno. Shao disse a ela que estava ali apenas para provocá-la, aproveitando cada segundo de sua dor. Para tornar tudo mais assustador, ele lambeu Karin como um cão de guarda. Rookie desafiou os caçadores de imortais a atacá-lo, gritando que impediria que destruíssem sua casa. No entanto, Kaido apenas usou um dedo para bloquear o ataque do garoto e facilmente agarrou a criança. Rookie perguntou por que eles queriam matá-lo, e o mestre das sombras Nagumo explicou calmamente a verdade ridícula. Eles foram pagos por pessoas ricas no topo da torre de Trump. Não era uma maldade pessoal. Era apenas negócio no território dos corajosos. A terra não pertencia aos moradores da favela, e os líderes foram contratados para fazer o trabalho sujo. Já bastava de conversas triviais, Kaido se preparou para matar Rookie. Mas isso foi a gota de água para Kuroumaru. Com uma onda de pura determinação, ele se libertou das cordas que o prendiam. E mesmo com seu corpo ainda em pedaços, ele correu para frente, protegendo Rookie do ataque iminente de Kaido. Quando toda a esperança parecia perdida, eu, que estava deitado de bruços como uma batata, de repente me levantei. O selo mágico havia desaparecido, e meu braço agora estava coberto por uma luva preta, feia, emitindo um estranho brilho de energia escura. Eu havia absorvido o selo de alguma forma, e nem eu sabia como isso aconteceu. Meus inimigos perceberam que eu era muito mais forte do que pensavam e ficaram um pouco impressionados. Shao, ainda preso em suas palavras sarcásticas, de repente se viu recebendo um golpe de raio. Após suportar a tortura incessante, Karin finalmente revelou a verdade por trás de sua imortalidade. Não era uma maldição, mas uma bênção gloriosa do amor. Sem outra escolha, ela invocou uma de suas formas mais poderosas. Ela voou para o céu, cercada por um brilho ofuscante que dissipou a escuridão ao redor. Então, ela desferiu um soco sagrado, seguido por uma tempestade de chutes e socos rápidos como um piscar de olhos que derrubaram o pervertido como um titã caído do outro lado da cidade. Enquanto isso, eu estava de frente para meu velho mestre. Kurumaru perguntou sobre minha nova aparência, mas eu apenas sabia que me fazia sentir incrivelmente poderoso. Kaido era um viciado em batalhas, e ver meu novo poder apenas o deixou mais animado. Sem perder tempo,
Corri para a frente e o joguei para longe com um soco. Kaido avançou em seguida, mas usei minha nova força para me esquivar, contra-atacar e enfrentar o lobisomem. Naquele momento, Karin apareceu, pronta para lidar com o mais forte Nagumo. Vendo isso, Kaido também levou a luta a sério e voltou à sua forma original. Perguntei a ele por que ele batia em crianças, e Kaido admitiu sarcasticamente que era o Mike Tyson do Japão. Não importava quem ou por quê, contanto que ele lutasse contra oponentes fortes. Com isso eles atacaram um ao outro novamente, ambos se movendo e atacando a uma velocidade que a maioria das pessoas nem conseguiria ver. Ambos eram mestres do passo relâmpago agora, e toda a luta parecia totalmente surreal. Depois de testemunhar meu novo poder, Kaido chegou a me pedir para ser seu verdadeiro aprendiz, mas eu recusei imediatamente. Em resposta, Kaido lançou um movimento de contra-ataque, o fogo ardente da destruição. Ele usou o passo relâmpago para quebrar meu escudo sonoro, me socou no peito e esmagou meu coração, que ele segurava na mão. Assim que Kaido começou a recitar um encantamento para terminar tudo, grandes asas negras brotaram das minhas costas. Meu corpo começou a juntar os pedaços do meu coração, enquanto liberava uma onda massiva de energia escura. Nagumo explicou a Karin que este era um tipo de magia extremamente poderosa e rara chamada Magia Erebeia. O usuário corre o risco de perder completamente sua alma. Apenas 2 pessoas no mundo sabiam que existia. A Dark Evangel Yukihime, que falhou em dominá-la, e seu descendente, Negi, que usou sua forma completa. Nagumo temia que um terceiro usuário pudesse desequilibrar o mundo. Agora completamente dominado pelo poder, avancei contra Kaido com força brutal, sem restrições. Eu o joguei contra um prédio, e então avancei com uma série de ataques que fizeram até Nagumo recuar. Ele tentou salvar seu amigo, mas Karin o bloqueou com sua espada como uma Caitlyn Jenner. Quando eu estava prestes a dar o golpe final em Kaido, perdi o controle momentaneamente, lutando para recuperar o controle de mim mesmo. Depois de um tempo, a energia escura jorrou de mim, deixando-me gravemente ferido e exausto. Kaido, o derrotado, recuperou o braço do lobisomem e admitiu a derrota, pedindo-me para matá-lo. Mas o garoto idiota aqui recusou-se a aceitar a vitória, dizendo que não fui eu quem lutou de verdade. Assim, eles concordaram em resolver tudo de verdade com as mãos. Na luta, enquanto Kaido se debatia para vencer, ele me viu chorando. Eu o provoquei, perguntando como alguém com tanto poder poderia usá-lo para o mal. Kaido ficou surpreso que eu usaria apenas meu poder natural para enfrentá-lo. Impulsionado por nada além de pura vontade e justa indignação, lancei uma última explosão de força, esmagando o braço de Kaido e destruindo o prédio atrás deles no processo. Nagumo ficou impressionado que eu derrotei Kaido sem precisar da Magia Erebeia. Até Karin ficou impressionada com meu poder absoluto. Kaido mais uma vez me implorou para matá-lo como uma forma de adoração, mas eu recusei. Naquele momento, Nagumo abriu um portal, e foi embora com Kaido e Chao, que foram derrotados como um bando de fracos. Os moradores da favela se reuniram para ver sua casa queimar. Mas então, Yukihime apareceu, e com uma demonstração de poder avassalador congelou todo o bairro, extinguindo o fogo no local. Ela elogiou Kuromaru pelo seu sinal de fogo de artifício, que os ajudou a rastrear todos. Ela cumprimentou Nagumo, que parecia surpreso ao vê-la, e eu fiquei chocado ao saber que ela conhecia o líder contratado. Naquela noite, os aldeões organizaram um grande banquete para aqueles que o salvaram. Enquanto comiam, Yukihime explicou que era lógico eu ter aproveitado a Magia Erebeia. Afinal, compartilhamos o mesmo sangue quando as crianças da favela chamavam os detentores de Yuki para comer com elas. Ninguém entre eles sabia que, das sombras, um drone não tripulado estava me observando a cena do topo da torre. Mais tarde, Kuromaru estava no quartel-general da Uke Holder, encarregado de devolver minha valiosa espada senciente Kurobo, em segurança ao meu cofre. Tentando entender o poder das sombras que seu amigo havia manifestado, Kuromaru perguntou à espada se ela sabia algo sobre a Magia Erebeia. No entanto, Kurobo ignorou a pergunta e, em vez disso, virou-se, apontando que havia notado a intensa afeição de Kuromaru pelo meu traseiro magro. Isso atingiu Kuromaru como um golpe forte. Confuso e envergonhado, ele imediatamente negou e largou a espada no chão. Então, ele fugiu do local em extrema vergonha, deixando a espada para trás. Ao tentar se recompor, os olhos de Kuromaru caíram sobre mim, que estava deitado sob o barco, assobiando para a empregada, Tuna. Eu estava animado inspecionando um barco a vapor que Yukihime havia feito com peças de reposição. Impressionado com suas habilidades, eu estava ansioso para dar uma volta com ela. Enquanto navegavam pela água, Yukihime compartilhou seu sonho de um dia se tornar uma piloto profissional.
Eu, com minha típica sinceridade, a apoiei totalmente, encorajando-a a seguir sua paixão. De longe, Kurumaru observou os dois rindo com uma facilidade desconcertante. Um sentimento de ciúme e uma dor confusa atingiram-no até que ele lutou para entender a estranha pontada em seu peito. Em seguida, buscando solidão, Kuromaru se afundou em uma das fontes termais do quartel-general. Sua mente repassou as palavras da espada e a cena com eu e Yukihime. Mas sua contemplação silenciosa foi interrompida quando Karin irrompeu na sala para entregar uma missão, pegando-o completamente desprevenido com sua chegada repentina. Neste exato momento de impotência, Karin finalmente viu a verdade. Encurralado, Kuromaru foi forçado a explicar sua situação peculiar. Ele revelou que não era homem nem mulher, ele pertencia ao clã Fushigari, uma raça de seres assexuados nascidos sem um gênero definido. Ao atingirem uma certa idade em sua puberdade, eles tinham que escolher o gênero que teriam pelo resto de suas vidas. No entanto, a reação de Karin não foi de compreensão, mas de hostilidade. Ela iniciou uma batalha, sua motivação totalmente egoísta, acreditando que eu iria eventualmente amar Yukihime. Ela exigiu que Kuromaru lambesse meus pés todos os dias e mantivesse minha atenção longe do meu mestre. Ela dominou Kuromaru, jogando sua espada para longe e ordenando que ele obedecesse. No entanto, seu confronto foi interrompido pela chegada repentina do robô. Amiya, o robô, os observava. Ele garantiu a eles que não revelaria o segredo da origem de Kuromaru e afirmou calmamente que tinha um plano. Algum tempo depois, eu estava ocupado com tarefas domésticas, perguntando-me para onde ele tinha desaparecido. A resposta veio na forma de uma linda garota loira, a mais bonita que eu já tinha visto antes. Este era o plano de Amiya em ação. Kuromaru, agora disfarçado de garota e se apresentando como Kuru, era supostamente sua irmã mais nova. Ela foi entregue a Kuromaru. O idiota do Tota que, completamente enganado pelo disfarce, não ficou feliz por ele ter me escondido uma irmã tão adorável. Depois de alguma hesitação, Kuru me pediu para levá-la para passear pela capital. Pensei por um momento, mas aceitei, esperando ter um vislumbre de seu peito. Encontramos Tuna no caminho que me emprestou seu barco a vapor naquele dia. Enquanto navegávamos no barco a vapor de Tuna, passamos por uma garotinha estranhamente sem brilho vagando no andar de baixo da base, mas eu não dei atenção a ela. Na capital, Kuru e eu desfrutamos do nosso estranho e inusitado encontro. Kuromaru se sentiu verdadeiramente feliz, e ele pressionou seus seios falsos contra mim para me fazer estremecer. Finalmente os dois chegaram à praça principal da cidade, onde passearam como um casal estranho. Mas um momento crucial ocorreu quando o sapato de Kuru foi danificado. Sem um pingo de hesitação, ajoelhei-me para consertar seu sapato. Este ato simples e inesperado causou um choque em Kuromaru, e pela primeira vez, ele considerou seriamente a vida de uma garota. Estar ao meu lado pode ser o que ele realmente desejava. Surpreso, Kuromaru apontou para a torre e me pediu para levá-la até lá, mas estas criaturas cheias de hormônios juvenis não sabiam nada sobre a figura sombria e sinistra de Shao, o líder pervertido, que os observava das sombras. Enquanto isso, de volta à base, Yukihime e Jinbei tiveram uma conversa séria. Ela expressou profunda preocupação com a minha manifestação do Majerebeia, temendo que isso atraísse atenção indesejada. Jinbei parecia não estar muito tenso, mas Yukihime confirmou que eu estava sendo seguido por um drone por uma figura poderosa conhecida como Fate Everuncus. Na torre, eu estava incrivelmente animado, finalmente alcançando o lugar dos meus sonhos. Eu disse a Kuru o quanto minha amizade com Kuromaru significava para mim, uma declaração que deixou a garota disfarçada cheia de emoções confusas. Minha afirmação de que Kuru era fofa apenas aumentou sua confusão. No entanto, nosso momento bobo de Netflix foi brutalmente interrompido. Shao apareceu, abrindo um portal sombrio que começou a me puxar. Kuromaru foi imediatamente derrubado no chão porque não podia usar seus poderes no corpo de uma garota. Apesar disso, ele ainda recorreu instintivamente a um ataque rápido contra o inimigo. No entanto, ele foi imediatamente contido por um segundo chamado um homem de 6 braços chamado Ozura. Kuromaru descobriu rapidamente que não podia voltar à sua forma masculina, e foi facilmente dominado e jogado para fora do prédio como um boneco de pano. Enquanto Kuromaru jazia indefeso no chão, ele se lembrou do quanto me amava. De alguma forma, com uma onda de adrenalina, ele lançou outro ataque e jogou Shao para longe como um frisbee. Ele também voltou à sua forma normal, pronto para lutar com todas as suas forças. De longe Ozura havia observado toda a cena e até elogiou Kuromaru por seus esforços. Mas antes que Kuromaru pudesse se preparar para atacar, os policiais chegaram ao local. Naquele momento, acordei, e este idiota não sabia nada sobre a forma feminina de Kuromaru. Vendo meu amigo, perguntei imediatamente a Kuru o que havia acontecido.
Kuromaru mentiu rapidamente, dizendo que tinha levado sua irmã para um lugar seguro. Então, ele me repreendeu por minha fraqueza. Em meu íntimo, Kuromaru concordou em ser simplesmente meu amigo, independentemente da forma que ele escolhesse. Mas eu piorei as coisas dizendo que queria devorar partes do corpo da irmã de Kuromaru e tratá-la como um brinquedo. Enquanto isso, de volta ao quartel-general da Uki Holder, a garotinha anteriormente conhecida como Kiri estava brincando sozinha. O robô Amiya encontrou a garota ocupada realizando algum tipo de ritual de areia. Quando ele perguntou se havia algum feitiço especial, Kiri engasgou com um brilho estranho em seus olhos e respondeu que o feitiço especial estava apenas começando. No quartel-general da Uki Holder, Karin puxou Kuromaru para o lado e perguntou sobre o encontro com ele. Enquanto Kuromaru hesitava, Karin perguntou por que ele não continuava disfarçado como Kuru como haviam planejado. Enquanto eles conversavam, Amiya, o conhecedor de tecnologia, apresentou Kirie, a mais nova e tímida, a mim. A garota, que parecia estar assustada com sua própria sombra, pediu para falar em particular com este idiota aqui. Quando chegaram a um canto isolado, todo o comportamento de Kiri mudou. Ela descartou sua timidez. Sua expressão tornou-se fria e autoritária. Ela me ordenou que me sentasse, referiu-se a si mesma como minha superior na Uki Holder e exigiu meu respeito. Quando fiquei confuso, Kiri me ordenou que agisse como um cachorro, e eu obedeci hesitante. Mas quando fiz a pergunta certa sobre sua súbita mudança de comportamento, Kiri tentou me dar um tapa. Embora eu tenha conseguido pegar sua mão, segurei o cabelo da garota e controlei seus hormônios. A garota afirmou que tinha o direito de me bater 5 vezes. Como me foi dito que eu falhei em salvá-la 5 vezes em outra ocasião, fiquei totalmente confuso, insistindo que esta era a primeira vez que conversávamos, mas antes que Kiri pudesse explicar esta acusação bizarra, uma sombra deslizou ao longo da estátua. Shao, o pervertido, emergiu da escuridão e cortou a garganta de Kiri com uma velocidade estonteante. Quando Kiri caiu no chão, sangue escorrendo, ela se agarrou a mim, seu último ato foi segurar minha mão. Eu me arrependo de ter mandado Kiri abrir os olhos. De repente acordei sobressaltado, percebendo que estava de volta à base. Perguntei a mim mesmo se aquilo tinha sido um sonho. Mas então vi Kiri ainda viva e saudável. Ela imediatamente me repreendeu por minha estupidez. Nesse momento, Amiya e Karin apareceram, prontas para levar Kiri para a capital, e ficaram confusas ao ver que eu já estava de volta há algum tempo. Este idiota aqui quase revelou o segredo de Kuru, mas ela apertou meu joelho para me mandar calar a boca. No barco de volta à capital da ilha particular de Jeffrey Epstein, Karin e Amiya discutiram os rumores em torno dos poderes misteriosos de Kiri. Elas especularam que seu poder não era magia, mas algum tipo de tecnologia de restauração. Eu tinha uma pergunta semelhante, e Kiri explicou hesitantemente como sua habilidade funcionava. Era um poder chamado salvar e colocar. Ao realizar um ritual com areia, ela poderia criar um ponto de salvamento como no jogo Vice City. Sempre que Kiri morresse, o tempo retrocederia e ela voltaria para aquele ponto de salvamento. E se ela estivesse segurando a mão de alguém no momento da morte, ela poderia trazer a alma deles de volta com ela. Ela disse a este inútil idiota aqui que ela já havia morrido 5 vezes porque eu sempre falhava em segurar sua mão. Ela me informou que eu era extremamente importante para o futuro, e foi por isso que ela teve que recorrer a medidas tão extremas para avisar minha cabeça de vento. Ao chegarmos à capital, eles voltaram para o mesmo ninho de vespas. Kiri tentou explicar a situação novamente, mas desta vez eu estava preparado. Quando Shao emergiu das sombras para atacá-la, eu reagi imediatamente. Bloqueei o ataque e usei Kurobo para aumentar o poder da minha espada a um nível absurdo. Antes que Shao pudesse reagir, eu o joguei para o céu como um OVNI. Assim que a ameaça desapareceu de vista, Kiri finalmente me contou toda a terrível história sobre o vilão de sua vida. A razão para seu ciclo de morte era um homem chamado Fate Averuncus. Nos primeiros loops, Kiri viu Fate me capturar facilmente e me transformar em seu escravo. Ela assistiu horrorizada enquanto Fate desmembrava Amiya com um único golpe e lançava Karin na lua com um único tapa. Depois que Kuromaru foi esmagado como uma barata, Fate me jogou em uma prisão de triângulos. Assim que ele se virou para lidar com ela, Kiri cometeu suicídio, ativando o ponto de salvamento e iniciando o loop mais uma vez para salvar todos os seus amigos. Ao ouvir a história, fiquei horrorizado, perguntando por que este poderoso homem Fate me perseguia. No entanto, nossa conversa foi interrompida por Amiya e Karin, que ouviram a história toda. Agora que entendi a verdadeira natureza da habilidade de Kiri, tentei revelar todos os detalhes sobre o poder de Kiri, mas a garota me impediu. Amiya explicou a este idiota inútil que poderes como esses são mantidos em segredo por um motivo. Nas mãos do vilão, Kiri poderia ser usada como uma arma, sendo morta repetidamente para rebobinar o tempo para o benefício de outra pessoa.
Eu finalmente entendi a situação, e garanti a Kiri que eu e meus amigos nunca a exploraríamos. Embora a garota estivesse cética, a Mia, Karin e Kuromaru garantiram a Kiri sua segurança. Isso lhe deu um novo senso de confiança em seus companheiros, mas ela ainda me deu um tapa na cabeça como um ato de carinho. Com a verdade revelada, Kiri traçou um plano para capturar Fate porque ela testemunhou esse evento. Ela sabia exatamente como o vilão viria e quando. Kiri explicou que havia preparado um novo ponto de salvamento no calabouço sob a mansão de Yukihime, um lugar escondido debaixo do templo. O plano era uma aposta de alto risco. Eu faria o papel de isca para atrair Fate de seu esconderijo. A Mia ajudaria com um poderoso raio laser do tamanho de um planeta e atacaria o vilão. Karin e os outros lidariam com os capangas de Fate e dariam apoio tático. Na confusão subsequente, Kirie e Kuromaru entrariam. O único objetivo de Kirie era tocar em Fate. Quando ela fizesse isso, ela cometeria suicídio, e seu poder reverteria todos, incluindo seu alvo, para o ponto de salvamento seguro no calabouço, onde Yukihime estaria esperando para dar o golpe final. Com todos em suas posições para derrotar o estúpido vilão que se parecia com Kim Yong-un, perguntei por que Yukihime não os enfrentaria diretamente na capital. Kiri explicou que Fate era forte o suficiente para sentir a presença de Yukihime a quilômetros de distância. Se ela estivesse por perto, ele não apareceria. Sentindo o peso da missão, decidi procurar informações sobre Fate por conta própria. No meu telefone, encontrei um vídeo que Yukihime havia carregado para mim. Nele, ela explicou que Fate costumava ser um herói que lutou ao lado dela e do meu avô, Negi. Eles são uma equipe salvadora do mundo. Mas depois que Negi se foi, Fate mudou de personalidade, tornando-se um homem que odeia pessoas e panquecas de chocolate. Yukihime me avisa que Fate está vindo atrás de mim por causa da minha conexão com Negi, e imediatamente me aconselha a recusar qualquer proposta que Fate faça. Fico um pouco atordoado com toda essa informação, mas não posso perder tempo pensando. Toda a equipe está no meio de um shopping movimentado. A Mia está em um ponto de observação distante. Seus dedos estão no botão de disparo do laser de satélite. A tensão aumenta como um suspense de transmissão ao vivo. A Mia mira e Kiri dá o sinal. Assim que vejo Fate, meu sangue gela. Seguir perigosamente o mago mais forte do mundo são meus velhos amigos do campo. A ofensiva está em pleno andamento. Mas minha atenção está dispersa, tentando descobrir como o amigo que se supõe ser do meu avô pode se tornar uma ameaça para toda a humanidade. Em uma fonte de dados de satélite, a Mia monitora a aproximação de Fate. O plano está prestes a atingir um ponto crucial, mas tudo para abruptamente quando meus velhos amigos do campo me encontram no meio da escuridão. Eles correm em minha direção, totalmente alheios ao perigo em que acabaram de entrar. Vendo a mudança repentina no plano, a Mia é forçada a responder cancelando seu ataque de satélite. Vendo a multidão, ele decide segurar o fogo. Mas, assim que ele se prepara para cancelar, um dos aliados de Fate, uma empregada parecida com um robô, o embosca, cortando a mão que segurava o controle do satélite. De volta ao shopping, sou forçado a manter a calma, trocando cumprimentos com amigos, enquanto tento não deixar transparecer a situação de vida ou morte que se desenrola ao redor. Nesse momento, Fate se aproxima como um personagem de Johnny Depp assustador. Ele se apresenta calmamente como um velho amigo do meu avô, mas sua atitude gentil é uma máscara fina cobrindo uma ameaça fria. Ele afirma saber tudo sobre mim, a cor dos meus óculos, meus novos aliados no Uki Holder e até mesmo meus amigos do campo. Enquanto eu tento salvar meus amigos, Fate apresenta uma proposta de paz. Coopere com ele para destruir a Terra voluntariamente, ou ele varrerá todos no shopping sem pensar duas vezes. Kiri, observando de seu esconderijo, fica irritada por seu plano perfeito ter sido desperdiçado. Mas em vez de recuar, eu faço um movimento ousado. Eu desafio destemidamente a proposta de Fate, e decido sacar minha preciosa espada como um reflexo. Quando Fate desvia de Yukihime, eu grito para que todos saibam que há um terrorista com uma bomba no shopping, o que deixa a multidão em pânico. Nesse momento de confusão, Karin ataca Fate por trás. Enquanto ele está distraído, eu entro, brandindo Kuromaru, com toda a minha força. Fate bloqueia ambos os nossos ataques com um escudo mágico, mas eu, em um momento de fria imprudência, aumento a potência da espada para incríveis 500.000 vezes o normal, e quebro a barreira. Assim que a barreira é quebrada, o resto da equipe entra em ação. A Mia, depois de lidar com seu atacante, recupera o controle e dispara um raio de satélite diretamente em Fate. Enquanto o feixe de energia maciço desce, Kuromaru avança com Kiri nas costas para completar a fase final do plano. Enquanto Fate luta para absorver a imensa energia do raio, Kiri o agarra como um bebê tentando dar-lhe leite. Mas, assim que ela se vira para pegar os outros para puxá-los para o reposicionamento, seu corpo se transforma em pedra.
o plano falhou no último segundo, provocando um sorriso cruel no rosto de Fate. Com seu principal alvo caído, toda a equipe considera a retirada, mas eu me recuso a recuar. Percebo que Fate foi gravemente ferido pelo raio e perdeu parte de sua força. Esta é a nossa única chance. Quando vários lacaios de Fate aparecem para lidar com o resto da equipe, eu uso toda a minha força para enfrentar o grande mago. Mas meu inimigo está em um nível completamente diferente e parece com pessoas idiotas do Alabama. Cada um de nós tem que enfrentar um bando de inimigos estranhos, e eles estão prontos para lutar até o último suspiro. Enquanto isso, Fate lida com todos os meus ataques físicos como se fossem balas de goma, provando ser um mestre perfeito em magia e artes marciais. Sua retaliação também está em outro nível, que ele lança sem suar a camisa. De repente, Karin entra em contato comigo pelo WhatsApp. Ela me diz que um estranho contador de tempo apareceu no braço petrificado de Kiri. Nós dois concordamos em confiar na garota e interromper os ataques por um tempo. Eu tento o meu melhor para segurar Fate, chutando-o e desviando das balas enquanto o contador de tempo no braço de Kiri corre. Pouco antes de o contador de tempo terminar, eu aumento novamente a potência de Kurobo, acerto Fate no chão e o imobilizo. Assim que o cronômetro chega a 0, agarro a mão de Kuro e a petrificação em seu corpo se desfaz. O resto da equipe rapidamente se reúne ao redor dela, fazendo contato. Com Fate ainda imobilizado, Kiri ativa suas habilidades, se sacrifica e leva todo o grupo, incluindo seu inimigo, de volta no tempo para um local seguro no bunker subterrâneo. Lá, Fate confronta Yukihime depois de 20 longos anos. Só de vê-la o deixa desconfiado, e ele se prepara para lutar, mas no fundo, ele sabe que a batalha acabou. Fate admite a derrota, e em troca de ser poupado, ele concorda em responder a uma pergunta de cada um de nós, como se fosse um programa de jogos na Comedy Central. A Mia não se importa com as discussões familiares, e pergunta a Fate sobre seus planos para mim. Sem hesitar, Fate revela seu verdadeiro objetivo. Ele quer usar meu poder para salvar Negi, algo que ele afirma salvará 12 milhões de pessoas no sistema solar. Karin, em um momento de ciúmes intenso, pergunta se Negi a ama mais ou Yukihime. No entanto, antes que Fate possa responder a essa pergunta embaraçosa, Yukihime o ameaça com seu poder de gelo, e ele rapidamente desvia do assunto como uma namorada tóxica. Kuromaru então se aproxima, e pergunta qual é a urgência de sua necessidade de mim. Fate responde que não é urgente, o que significa que não preciso segui-lo imediatamente. Finalmente, é a minha vez. Eu elogio Fate por não ser tão ruim quanto disseram. Mas então eu pergunto a única pergunta que me assombra. Eu sou o responsável pela morte do meu pai? Todos no bunker ficam em silêncio. Fate olha diretamente nos meus olhos e diz, sim. Ao ouvir isso, minha energia mágica explode, e magia erebeia começa a crescer. Eu estava prestes a derrotar Fate como os manifestantes fizeram no Nepal. Mas, naquele momento, a barreira mágica em meu corpo é ativada. Uma imagem fantasmagórica de Negi aparece na sala. Eu reconheço que ele é o homem em minha alucinação no local do penhasco. A projeção holográfica de Neide me diz para não acreditar no que Fate acabou de dizer, explicando que suas ações, por mais distorcidas que sejam, visam me proteger. Enquanto isso acontece, Yukihime ordena a Kuromaru por telepatia que encontre e destrua o dispositivo em meu corpo que está projetando a imagem. Assim que Neji está prestes a revelar toda a verdade, Kuromaru encontra o talismã no meu ombro e o corta, fazendo a projeção holográfica desaparecer no ar, deixando-me com mais perguntas do que respostas. No dia seguinte, Kiri, Karin e Kuromaru estão relaxando, mas Kiri está de mau humor. Ela está irritada porque, depois de todo o esforço que ela se dedicou e morreu várias vezes, Yukihime deixou Fate escapar como se nada tivesse acontecido. Ela também está chateada por nem sequer ter a chance de conhecer o famoso avô do idiota do Tota. Ouvindo isso, Karin a provoca, dizendo que ela está realmente triste porque ama você. Kiri nega veementemente, mas é óbvio que Karin acertou em cheio. Enquanto isso, o idiota mencionado está seguindo Yukihime como um cachorrinho, incomodando-a com perguntas sobre Negi. Eu ainda estou atordoado com a revelação de que meu avô está vivo de alguma forma, mas Yukihime não está com cabeça para conversar. Ela me ignora completamente, e quando chega ao meu escritório, ela entra apressadamente e fecha a porta bem na minha frente. Minha decepção é interrompida pelo aparecimento de alguns novos rostos desconhecidos na mansão do Uki Holder. Enquanto isso, estou desapontado e me exercito sozinho para aliviar o estresse usando meu próprio Kurobo. Eu me visto como um garçom em um restaurante 5 estrelas. Por algum motivo, não percebi que Tuna, a garota da faxina, estava despejando lixo, e eu acidentalmente cortei sua orelha de lixo com minha espada. Reconheço que estou chateado, e Tuna me perdoa imediatamente. Eles acabam tomando chá juntos, conversando e rindo como um bando de garotas.
De longe, Kirei e Kuromaru os observam, e é óbvio que estão com ciúmes de Tuna estar perto de você. No entanto, sua vigilância é interrompida por uma entrada caótica que pareceria totalmente fora de lugar no Arkham Asylum. É Mizori, a estranha garota recém-chegada. Ela pousa bem na frente deles, manda Tuna se afastar de você, e depois se vira para mim. Mizori explica que você descende de uma família lasciva. O bisavô de você, Neji, tinha um harém, e o avô de você, Neji, seguiu os passos de seu pai. Ela afirma que Neji fez sua mãe chorar e por isso, ela veio para te derrotar para se vingar de sua mãe. Ela corre em minha direção e me ataca, mas eu facilmente bloqueio seus ataques e a arremesso no ar como um calcinha seca. Depois, eu pulo atrás dela e a salvo, o que a faz curar instantaneamente. Mizori me elogia por atender aos seus padrões, e então em um salto de lógica total, decide se casar comigo para salvar outras esposas da dor que eu certamente causarei. Este idiota Tota que historicamente rejeita sua proposta em vez de rastejar em suas saias. Por outro lado, a avó dela, Ayaka, tem uma reunião com Yukihime. Elas relembram os tempos em que eram colegas de classe de Neji. Rindo das lembranças de como todas as garotas da turma amavam ele, de volta ao presente, Mizori decide que a melhor maneira de conquistar meu coração é através do meu estômago. Ela se torna uma serva para me trazer comida, e Kirei, Kuromaru e Karin só podem assistir desapontadas enquanto ela se esforça em sua nova missão romântica. Eu saboreio a refeição que Mizori traz, e quando vejo pedaços de gelo em suas mãos, percebo que ela os cozinhou sozinha. Karin provoca Kiri novamente por amar você, mas então dá a ela e a Kuromaru uma dura lição sobre sua situação real, dizendo-lhes para desistir. Eu sou um pervertido e sempre escolherei uma garota com partes íntimas mais volumosas em vez de uma donzela pura. Nesse momento, a Mia aparece e lhes diz que tem uma solução para o problema romântico delas. Ele explica um folclore local, um feitiço de fonte termal que pode fazer alguém se apaixonar por você dando-lhe 50 tapinhas nas costas. Elas estão desconfiadas dele, mas a Mia desperta sua curiosidade ao prometer compartilhar informações com Mizori e Yukihime, aquelas com partes íntimas volumosas. Naquela noite, a Mia e eu estamos imersos na fonte termal. A Mia está claramente implorando. E para fazer isso, ele me conta sua história de vida. Ele sofreu um acidente quando era jovem e está flertando com mais de 70 anos. A Mia afirma que sua consciência foi transferida para o corpo de robô que ele está atualmente habitando. Enquanto ele contava sua história, as garotas cheias de hormônios estavam se preparando para a ação. Karen foi a primeira a chegar. Ela me agarrou e me forçou a virar de costas enquanto usava uma escova de dentes para esfregar minhas costas. Mas antes que ela pudesse ir longe, Kirie pulou e a chutou, e as duas começaram a brigar. Elas olharam para cima e viram que Yukihime havia se esgueirado e começado a esfregar minhas costas, mas Mizori não a deixou terminar. Uma guerra total eclodiu quando as garotas brigaram para terem a chance de esfregar minha bunda cheia de cio. Vendo seu amigo em apuros, Kuromaru apareceu e me resgatou daquelas garotas quentes. Mas seu resgate durou pouco, pois Kiri e Mizoki pularam no meio e fizeram meu mastro fraco bater contra a piscina. Enquanto as garotas ciumentas lutavam entre si, Yukihime se juntou a mim na piscina. Ela perguntou sobre minha excitação, e depois que expliquei ela começou a esfregar minhas costas suavemente. Ao fazer isso ela finalmente se desculpou por seu comportamento frio anterior, admitindo que estava apenas passando por um momento difícil. Todas as garotas observaram desapontadas ao perceberem que Yukihime havia facilmente levado a vitória na batalha pela posse de minhas costas. Mais tarde, encontrei Yukihime na estação, para ter uma conversa de verdade, como em um filme de máfia. Ela apareceu em uma forma visivelmente mais jovem do que sua verdadeira idade, o que me deixou um pouco incomodado. Perguntei se ela amava Neji, e ela admitiu que sim. Depois, ela me contou toda a verdade complicada. O Neji que encontrei na caverna antes não era realmente meu avô. Há 20 anos, Neji derrotou um poderoso feiticeiro maligno chamado Mago da Origem. Ele venceu a batalha contra aquele idiota e salvou o mundo. Mas, durante esse processo, Neji foi possuído pelo feiticeiro. Ela e Fate tentaram resgatá-lo desde então, mas seus métodos diferentes os levaram a conflitos. Eu então mencionei minha mãe, lembrando a Yukihime que Fate admitiu ter se livrado dela. Ela me olhou com uma expressão triste e disse que o que Fate disse não era verdade. Minha mãe não morreu naquele acidente há 2 anos, porque eu nunca tive uma mãe. Eu não nasci como os outros. Acontece que este idiota tolo em que estou, foi criado em um laboratório como uma espécie de vírus apenas 2 anos atrás. Usando o material genético de Neji, não só tenho uma conexão com meu avô, sou uma cópia de Neji. No silêncio após uma revelação de abalar o mundo, sentei no meu quarto me sentindo deprimido.
A notícia de que eu não sou um humano, mas sim um experimento genético, uma cópia de Neji, estava me pesando como um fardo físico. Procurei conforto em Kuromaru sobre essa ansiedade existencial. Enquanto ele só queria lamber meu mastro, expliquei que o afeto de Yukihime era sempre para meu avô, e que a única razão pela qual ela me ama não é por afeto, mas por um senso de responsabilidade pela pessoa que ela perdeu, a base da minha vida. Meu relacionamento com a pessoa que me criou até agora parecia uma mentira. Kuromaru tentou o seu melhor para levantar o ânimo do seu amigo, mas o pobre rapaz claramente ainda estava tentando lidar com tudo. No entanto, nossa conversa sombria foi interrompida quando Misori invadiu o quarto como um furacão. Com Kirie logo atrás, ela anunciou que a maneira perfeita de afastar uma crise de relações públicas era entrar no torneio de artes marciais de uma hora. Antes que eu pudesse protestar, me vi longe do meu estado de espírito sombrio e a caminho da cidade. Enquanto isso, em outra parte da base, Yukihime tinha uma conversa tranquila com Ayaka, a velha professora de Misori. Ela admitiu que me contou a verdade sobre minhas origens. Logo depois, todo o grupo estava passeando pelas ruas movimentadas da cidade, observando os artistas marciais e se misturando na energia caótica do torneio. A atmosfera vibrante começou a ter efeito, e eu, animado como um viciado, fui procurar como me inscrever. Vendo isso, Kiri e Kuromaru ficaram com ciúmes de eu estar me tornando cada vez mais à vontade com esta garota Misori. Infelizmente, fiquei desapontado porque todas as vagas para o torneio já estavam preenchidas. Tentei não deixar isso estragar meu humor, prometendo tentar novamente no próximo ano. Naquele momento, a velha Ayaka apareceu do nada, acompanhada por outros 2 ex-alunos de Neji, Manami, que por acaso é a diretora do torneio, e Chashamaru, um androide habilidoso. Sem qualquer aviso, Ayaka me pegou como uma mafiosa de Chicago, dizendo que eles tinham algo importante para discutir, deixando uma Misori protestando para trás. Agora, as mulheres me levavam a um lugar historicamente sombrio, a velha sala de aula onde Neji costumava ensinar quando tinha 10 anos. Eles compartilharam memórias de seu primeiro dia, o quão tímido ele era, mas como ele conquistou o coração de todas as garotas da classe instantaneamente. Lá, conheci outra ex-aluna do meu avô, uma garota pálida chamada Sayu, que revelou ser um fantasma. Todos eles se agruparam ao meu redor, enquanto suas expressões eram uma mistura de nostalgia e afeto. Eles me disseram que o fato de eu ser uma cópia de Neji não significava nada para eles. O que importava era que eu carregava o legado de Neji. Eles me garantiram que se Neji estivesse aqui, ele me trataria como um verdadeiro sobrinho. Na verdade, eles me viam como um sobrinho. O peso de sua aceitação foi surpreendente, e quando Ayaka, levantando-se da cadeira de rodas, me abraçou com um abraço afetuoso para sentir meu mastro fraco, percebi que tinha uma família que eu nunca soube que tinha. Naquele momento, Mana recebeu uma ligação de um funcionário do torneio. Um artista marcial havia sido gravemente ferido e teve que desistir, e eles precisavam de um substituto de última hora. Algumas horas depois entrei na arena sob os aplausos da multidão enquanto meus amigos gritavam torcida das arquibancadas. Meu oponente era um vilão encapuzado chamado Cutlass, parecendo um personagem vilão de anime clássico destinado a perder. O sino tocou e a luta começou rapidamente. Eu avancei para trocar alguns golpes rápidos, apenas para descobrir que meu oponente era muito mais forte do que o esperado. Do lado de fora, Sayu e Kuromaru começaram a ficar ansiosos. Eles podiam sentir que Cutlass estava emitindo uma aura perigosa muito além do que seria normal para uma competição. Enquanto isso, Mana foi verificar o artista marcial ferido e descobriu uma verdade preocupante. Cutlass era quem o havia derrubado apenas para roubar seu lugar. Na arena, eu estava lutando para desferir um golpe decente. Cutlass era superior a mim em todos os aspectos, usando uma combinação de força bruta e magia elementar poderosa. Então, a luta se tornou pessoal. Cutlass zombou de mim, me chamando de um controlador inútil do Discord antes de me derrubar. Kiri e Kuromaru gritaram meu nome enquanto Misori olhava horrorizada, mas eu não caí. Levantei-me, fervendo de raiva quando minha aura, o poder do Mage Erebea me dominou. Ataquei novamente, mas Cutlass se defendeu como se nada tivesse acontecido. Agora Cutlass convocou espadas mágicas do alto, me prendendo ao chão com lâminas encantadas que neutralizaram minha magia. Enquanto eu estava preso, Cutlass continuou a zombar de mim, dizendo que eu era inútil e que nunca seria páreo para o verdadeiro Neji. Mas assim que meu espírito estava prestes a se quebrar, ouvi os gritos de meus amigos da multidão. Suas vozes me deram força para superá-lo. Eu me soltei e dei um soco firme em seu rosto. O impacto tirou seu capuz, revelando que meu misterioso e poderoso oponente era na verdade uma garota linda. Cutlass encolheu os ombros e disse que realmente queria me matar, mas eles estavam sem tempo. De repente, o próprio Neji desceu do céu.
ele avançou e disse que veio me levar com ele. As mulheres ficaram felizes em vê-lo, mas Mana e os outros ficaram imediatamente em pânico. Eles sabiam que este não era o verdadeiro Neji. Era um Life Maker se passando por ele. Neji tentou me convencer de que eles precisavam de mim para salvar o mundo, mas isso parecia estranhamente alinhado comigo. Antes que as coisas escalassem, Yukihime teve uma aparição dramática. Ela quebrou a barreira, separou a arena da multidão e avançou. Ela revelou a verdade. Este não é de jeito nenhum Neji. É apenas Life Maker disfarçado. Mas antes que ela pudesse fazer mais alguma coisa, 2 de seus ex-colegas de classe, que já haviam se aliado ao inimigo, apareceram e a paralisaram com sua magia. Momentos depois, um homem musculoso parecendo ter saído de um anime JoJo's Bizarre Adventure caiu do céu e veio direto para mim. Mas antes que o golpe pudesse atingir, Karin e Kuromaru pularam para bloquear o golpe, e Kiria apareceu com minha espada recém-adquirida no momento certo. À medida que a pressão aumentava, Yukihime se libertou do confinamento mágico. E com isso, eu e meu bando de idiotas nos reunimos, prontos para enfrentar Life Maker e seus seguidores leais no TikTok em uma guerra total. O campo de batalha estava montado, e a atmosfera na arena do torneio estava cheia de cheiro de suor. Yukihime advertiu seus aliados de que esta não era uma luta normal. Seus oponentes eram lendas. Havia Yue, a feiticeira que sabia tudo, Nodoka, a telepata, e Jack Hakan, o espadachim de aluguel considerado o maior do mundo. E liderando-os estava a criatura com o rosto de Neji, um homem com tanto poder que um simples suspiro seu poderia despir todos na arena de suas roupas. Esta estranha apresentação me deixou em êxtase diante da visão de todas as garotas da minha vida subitamente meio nuas com saias balançando como gelatina. Enquanto isso, a serva Tuna finalmente chegou para assistir à luta, mas seu rosto estava cheio de preocupação ao ver uma terrível tempestade se formando na areia. De volta à arena, Kiri tentou acalmar a situação. Ela disse aos inimigos que em vez de lutar, eles deveriam tentar me convencer a me juntar ao lado deles pacificamente. Kiria estava tentando ganhar tempo para que pudessem descobrir a fraqueza do oponente. Infelizmente para ela, Nodoka com suas habilidades telepáticas, imediatamente revelou a verdadeira intenção de Kiri para todos. Quando a diplomacia falhou miseravelmente, Nodoka lançou outra bomba, revelando que eu era a única cópia de sucesso criada a partir do material genético combinado de Neji e Asuna. O inimigo calma e afetuosamente me pediu para ir com eles, mas eu disse a eles para irem para o inferno. De repente, uma voz misteriosa e não identificada soou, anunciando que eu seria levado. Um vórtice escuro rasgou a estrutura da realidade e me puxou, me levando para outro mundo. Quando acordei, eu estava brilhando como um espírito e me vi em um estranho éter. À distância, vi Yukihime, ferida e caída no chão. Corri para pegar seu corpo inconsciente, mas tropecei antes de conseguir alcançá-la. A cena mudou ao meu redor e me vi diante de um castelo situado na beira de um penhasco. Um homem com uma risada perpétua e sinistra estava ao meu lado. Kurobo imediatamente me alertou para não confiar neste homem, apontando que ele era Albero, o feiticeiro poderoso que criou a espada, e que ele era um demônio muito pior que o próprio Yukihime. Albero declarou que seu único objetivo era me convencer a me juntar ao grupo de Neji. Para fazer isso, ele decidiu me dar um vislumbre do passado. Nesta ilusão, vi Yukihime muitos séculos atrás caindo daquele mesmo castelo. Ela foi salva por um homem ruivo e bonito, o pai de Neji. Observei Yukihime apaixonadamente apaixonada por seu salvador, seguindo-o por toda parte, recusando-se a deixá-lo como Melania Trump. A memória então mudou e Albero me levou para outra linha do tempo. 15 anos depois, quando um Neji de 10 anos se tornou professor na academia, encontrei Yukihime, que ficou muito feliz em conhecer o filho de Neji, e ela rapidamente o protegeu. Eu observei Yukihime se tornar a guardiã dele, às vezes tratando-o como um otaku, e ordenando que ele lambesse seus pés, apenas para Asuna entrar e resgatá-lo. Eu vi o relacionamento deles se desenvolver e, finalmente, os observei se beijando como em filmes românticos. A imagem de uma Yukihime feliz me encheu de alegria, e sou grato a Albero por me deixar testemunhar. Foi quando o Padre Divino admitiu que tudo o que ele me mostrou era uma mentira. Enquanto eu tentava lidar com isso, a versão de sonho de Yukihime me reconheceu e veio em minha direção. Mas antes que ela pudesse dizer uma palavra, uma mulher envolta em uma névoa escura apareceu atrás dela e a engoliu na escuridão. Esta mulher era a encarnação do mal, o mago da aniquilação, também conhecido como Life Maker. Aproveitando a oportunidade, Albero lançou um ataque surpresa, enfiando várias lanças de chamas nas minhas costas enquanto eu estava distraído pelo meu pelo. Albero então usou um feitiço de gravidade para me prender ao chão, enquanto Life Maker, sem hesitar, atacou a Yukihime presa. Mesmo ferido, eu me recusei a desistir.
Eu me arrastei pelo chão para alcançá-la. A Life Maker me disse que só havia uma maneira de salvá-la: acompanhá-la e aceitar meu destino. Finalmente alcancei Yukihime e a segurei em meus braços. Com lágrimas nos olhos, ela me disse que tudo o que ela sempre quis era ter alguém para acompanhá-la sob o céu azul para sempre. Uma dolorosa lembrança de sua vida solitária e infeliz. Eu prometi que estaria sempre ao seu lado, e desviei do próximo ataque de Life Maker para levá-la a um lugar mais seguro. Quando pararam, ela explicou que estavam em um mundo criado pela imaginação da Life Maker. Neste lugar, a Life Maker podia dobrar a realidade à sua vontade. No entanto, Yukihime ainda tinha um trunfo. Ela invocou uma série de selos mágicos e criou uma barreira ao redor deles, e ambos lançaram um ataque direto. No entanto, a Life Maker continuava mudando de forma, como Dwayne, The Rock, Johnson, alternando entre sua própria forma e as aparências de pai e filho Neji, para deixar Yukihime desorientada. Esta batalha psicológica a forçou a baixar a guarda. Ao mesmo tempo, a Life Maker lançou uma habilidade poderosa que me tirou da luta por alguns segundos. Fui atingido com força e, de repente, me vi em uma ilusão, cercado por um grupo de garotas tentando me arrastar para um oceano vermelho e me afogar. Enquanto eu estava afundando, uma nova garota apareceu e quebrou a ilusão. Seu nome era Asuna, e ela se apresentou como minha esposa. Ela explicou que enquanto a Life Maker estava perturbando minha mente, ela conseguiu se esgueirar. Ela acenou alegremente para Yukihime, que também havia escapado da ilusão junto com o resto do grupo. Asuna explicou que, embora parecesse que ficaram presos por muito tempo, menos de um segundo havia se passado no mundo real. Ela se virou para mim e disse que dentro de mim estava o poder para derrotar a Life Maker. Mas para destravá-lo, eu teria que sobreviver por 37 segundos inteiros resistindo a ela na batalha. Com um objetivo claro em mente, eu e o resto do grupo retornamos à realidade. Imediatamente, todos se separaram e lançaram um ataque coordenado contra seu inimigo. Com a informação que Asuna forneceu, eles facilmente varreram os inimigos menores no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, eu ignorei todos os outros e avancei direto para a Life Maker, meus olhos fixos nela enquanto a batalha final começava. Com as palavras da minha avó ecoando em minha mente, eu me concentrei em lutar pelos 37 segundos a todo custo. Avancei contra a Life Maker e tentei alcançar meu avô através da ilusão. No entanto, minhas palavras foram engolidas pelo poder sombrio que emanava do corpo de Neji. Assim que tudo começou a ficar em vão, duas espadas entraram na confusão para salvar a situação como qualquer outro final feliz. Yukihime e Fati chegaram, pulando para me ajudar. Fati não perdeu tempo e proferiu um feitiço complexo e poderoso. O mundo ao redor dele se desintegrou, e as almas de todos nós quatro, eu, Yukihime, Fati e Neji, fomos sugadas para um castelo espiritual etéreo, onde enfrentamos o verdadeiro eu de Neji. Aparecendo na forma de seu eu criança, neste encontro surreal, Fate delineou seu plano desesperado, mas completo, para impedir a Life Maker e salvar o mundo. Ele explicou que seu objetivo era usar meu poder único, não apenas para libertar Neji, mas também para presentear a todos no sistema solar com o dom da imortalidade, acabando com a dor para sempre. Neji ouviu de fato com uma profunda tristeza nos olhos, e admitiu que aquele plano ousado poderia realmente funcionar, mas ele também revelou o custo terrível para que isso fosse bem sucedido. Sua própria alma, agora intimamente ligada à Life Maker, seria destruída. Aproveitando o tempo precioso que tinham, Yukihime abraçou o jovem Neji como um terapeuta, abraçando a versão dele que ainda restava. Neji então deu algumas palavras finais de encorajamento para mim, e assim, todos foram brutalmente puxados de volta para a Terra. A luta continuou com uma vingança. A Life Maker, irritada com o desafio deles, avançou para uma nova e aterrorizante transformação. Fati e Yukihime lançaram um ataque conjunto, combinando seus feitiços de selamento mais fortes, mas ela facilmente dominou os dois, derrubando-os em uma luta de 3 para 1 sem suar a camisa. Eu também não fui poupado. Quando ela se voltou para mim, fui lançado para trás com força. Mas em vez de cair, destravei minha própria transformação. Meu corpo começou a brilhar com uma luz branca forte, análoga à sua névoa escura. Agora, ambos flutuavam no céu, levando sua luta cruel para o plano etéreo enquanto seus aliados continuavam lutando contra as restrições impostas abaixo. No céu, eu estava sendo torturado. O poder opressor e a experiência de combate da Life Maker me sobrecarregaram completamente. Abaixo, meu esquadrão estava sendo espancado pelos seguidores dela. Jack e Raka estava lutando contra Karin e Nodoka, e Yue estavam facilmente quebrando os feitiços de contenção de Kuromaru. Em um momento vislumbrei a destruição que sua batalha havia deixado na cidade abaixo.
Impulsionado por uma mistura de culpa e raiva, avancei contra a Life Maker e lancei uma série de ataques brutais, finalmente revertendo o rumo da batalha. Mas assim que parecia que eu estava no controle, Jack Rackham apareceu e me atravessou com uma espada gigante. Imediatamente, caí no chão, o sangue jorrando como de um frango decapitado. Enquanto a Life Maker se aproximava para terminar o serviço, Kiri se jogou na minha frente, esperando impedir o derramamento de sangue. A Life Maker parou, reconhecendo claramente a perigosa habilidade de reiniciar de Kiri. Nesse exato momento, Cutlass apareceu do nada e atacou Kiri por trás como um vilão covarde. Ela forçou a boca de Kiri a se abrir e arrancou uma pílula de autodestruição escondida em um de seus dentes. Vendo isso, minha raiva explodiu e comecei a me libertar das cordas que me prendiam. Mas Kiri, quase sem forças, me pediu para manter a calma. Ela explicou que tudo estava indo de acordo com seu plano e que tudo o que ela precisava era do meu tutor. Naquele momento, um selo mágico gigante apareceu sob os pés de todos. A armadilha montada pelos ex-alunos de Negi havia sido ativada. Imediatamente, todo o grupo foi teletransportado para um local completamente diferente, onde todos os ex-alunos de Negi estavam esperando. Eles combinaram seus poderes para finalmente derrubar o velho. As garotas, estimuladas por hormônios, lançaram todo o seu poder sobre ele em um ataque coordenado perfeito. Os ataques elementares, técnicas únicas e o espírito de equipe incessante. Embora apenas o poder marcial não fosse suficiente, eles ajudaram Neji a realmente recuperar o controle de seu corpo por um precioso momento. Nesse momento, Asuna chegou e quebrou completamente a ilusão, trazendo todos de volta para a Terra. Ela se aproximou de Neji, e ele a reconheceu imediatamente, provando que uma parte dele ainda estava lá. Infelizmente, este conto de fadas não durou muito. A Life Maker rapidamente retomou o controle e anunciou que queria ficar sozinha em seu quarto. Ela admitiu sua derrota desta vez, mas antes de sair, ela me disse para encontrá-la no topo da grande torre. Com isso, ela e seus seguidores desapareceram em um clarão de luz. Enquanto Jinbei e os outros membros especiais da Ukiyo Holder ajudavam a resgatar os civis da destruição, a crise iminente havia terminado. Mais tarde, de volta ao esconderijo, confessei meus sentimentos por Yukihime e a pedi em casamento diretamente. No entanto, Yukihime me rejeitou, dizendo que não precisava que ninguém a protegesse. As outras garotas que ouviram secretamente testemunharam esta proposta ousada e sua rejeição humilhante. Elas imediatamente me cercaram, me espancando por ousar pedir algo tão ultrajante. Apesar da rejeição, Yukihime secretamente se sentiu um pouco lisonjeada com o pedido, deixando claro que também queria um pedaço daquele tutor. Se vocês querem que façamos a parte 2 deste anime, por favor comentem abaixo. Agora por favor se inscrevam, curtam e compartilhem este vídeo com todos os seus amigos.